Nesse vídeo aqui, eu vou trazer um resumo, né, da aplicação do FIT, como acontecia na primeira edição do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, que foi divulgado em 2017, e também um resumo conforme está sendo aplicado a partir da segunda edição do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, que foi publicado em 2025. Lá na primeira edição, como que esse FIT ele era definido? Ele levava em consideração tanto o volume médio diário de tráfego, que a partir desse volume, esse FIT ele poderia chegar até a 15%, né? Ia depender desse VMD. A gente tem aqui um resumo, como você aplicava isso. E também era somado a isso a proximidade de centros urbanos, né? A obra ela poderia ter ou não esse percentual a mais, certo? Então, aqui, somando esses dois, a gente tem que o FIT, a partir do manual de 2017, né, na sua primeira edição, o FIT ele poderia chegar até a 20%. E uma observação importante aqui é que se a gente estivesse tratando de um segmento heterogêneo, a gente deveria fazer esse cálculo de maneira ponderada, tanto para chegar na VMD, quanto para definir essa proximidade com os centros urbanos. Além disso, né, o manual ele trouxe a aplicação do fator de interferência de tráfego em quais tipos de obras que ele deveria ser considerado. A gente tem a lista aqui, né? Restauração rodoviária, construção de terceira faixa, melhoramentos e adequação, enfim. Aqui são as condições que a gente ia considerar esse fator. E de que maneira esse FIT ele deve ser aplicado a partir desse manual da primeira edição? Você considerar o custo unitário de execução, ou seja, você considerar a parte de equipamento e mão de obra. Ele deixa bem claro que é para manter inalterado o custo ali dos materiais, certo? E tem essa observação que é interessante destacar, lá no exemplo que ele mostra no manual, que quando você tiver conhecimento da DMT, você deve aplicar essa parcela do FIT também referente aos momentos de transporte. Aí lá nessa primeira edição do manual, ele traz esse exemplo prático, onde a gente pode reparar aqui que a incidência ocorreu em quê? No custo de execução, no custo das atividades auxiliares e no custo fixo dos transportes. Aqui um FIT de 20%. Aí aqui é o relatório de composição de custo unitário do ciclo em uma versão que é anterior, né, à mudança que ocorreu em outubro de 2025. Aí perceba que o custo do FIT ele vinha ali logo abaixo do custo do FIC, certo? E a gente vai reparar que a partir de outubro de 2025 houve uma mudança nesse relatório. Aqui já tem como está sendo definido esse FIT a partir da segunda edição do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, que foi divulgado em 2025. Aí aqui ele traz uma série de informações, né, que você vai ter que fazer esse levantamento e que elas vão ser fundamentais na hora do cálculo, né, como é o caso aí da DMT. E é importante ali notar que a aplicação do FIT, a partir desse momento, ela vai ser restrita a segmentos pavimentados, sendo rodovias rurais ou vias urbanas. Além dessas distâncias, essa segunda edição, ela traz um conceito novo, né? Conceito de atraso, que você também vai ter que definir, né? Você vai ter que fazer esse cálculo dos atrasos na definição, né, de qual vai ser o seu valor do FIT, caso você esteja querendo calcular, né? Você não recebeu ele ali pronto, você quer calcular, você vai precisar dessa informação também. Aqui na parte de levantamento de dados,
O manual ele traz, né, essa série de levantamentos que você vai precisar realizar para estar fazendo essa definição do valor do seu FIT, como é o caso da avaliação da origem dos insumos e dos trechos que você vai percorrer com esse insumo. Você vai determinar essa DMT nas vias pavimentadas, vai delimitar o VMD, além de identificar os serviços que vão necessitar das operações de sinalização pare e siga. Então, você tem aí uma série de etapas para analisar. Mais uma observação que ele traz aqui no manual novo é que o quadro de distâncias médias de transporte, né, DMT, ela vai desempenhar um papel fundamental para a aplicação do FIT, e nesse quadro você deve considerar todos os insumos que terão a aplicação do FIT. Então, aqui em resumo, a gente vai ter o seguinte, que o cálculo desse FIT da maneira nova vai resultar em diferentes valores, ou seja, você vai ter ali que cada insumo ele pode ter um FIT diferente, de acordo com as condições específicas de transporte de cada insumo desse que você vai ter na sua obra. E uma definição bem importante é que esse FIT ele vai ser aplicável apenas àqueles transportes de insumos que for realizado pelo executor e deve ser utilizado apenas se esse transporte ele for realizado em segmentos pavimentados. Aí aqui a gente tem o relatório de composição de custo a partir de outubro de 2025. Né? O custo do FIT, que aparecia aqui embaixo do custo do FIC, ele agora passa a aparecer aqui embaixo, né? A gente tem que cada material aqui no momento de transporte, ele pode ter um FIT diferente, né? Essa coluna aqui, ela pode apresentar vários valores diferentes de FIT aqui dentro da nossa composição. Aqui eu trouxe um exemplo de uma concorrência, né? Eu deixei aqui embaixo a referência dela, onde já foi trabalhado com essa nova definição. Então perceba que aqui tem uma tabela com vários insumos, né? Com origens diferentes, destinos diferentes, onde cada um deles, né, no cálculo, foi definido um FIT diferente. Certo? Então, aqui, quando você vai aplicar o FIT, perceba que você só considera a distância total pavimentada, né? Então, vou apresentar na próxima tela uma composição onde esse cimento que eu sinalizei, ele já está lá aplicado com a DMT com FIT. Então, você não vai precisar aplicar mais o FIT, né? O, o órgão ele já levou a DMT aqui atualizada com esse FIT, né? Aqui, perceba que para esse cimento, que a distância era 15,90 em rodovia pavimentada, ele já trouxe aqui com a distância atualizada com FIT. Então, já tem aqui o FIT aplicado.